Olá, meus queridos, tudo bem? Eu me chamo Magnum e seja muito bem-vindo ao canal Em Busca da Verdade. Você que aprecia bons conteúdos está exatamente aqui no canal certo. Então já aproveita para dar uma curtida neste vídeo, deixe seu comentário, compartilhe e ative o sininho lá em todas as notificações. Certíssimo? Conto com a colaboração de vocês. Então, você que já faz parte deste canal, meu muitíssimo obrigado. E você que está chegando agora, seja muito, mas muito bem-vindo. Neste tema aqui do canal, vou abordar algo extremamente belo que, infelizmente, a nossa educação tem falhado muito, que é na literatura. Mas não vou entrar em muitos detalhes nessa questão da literatura, da nossa literatura. Eu vou trazer aqui um conto de um escritor russo chamado Anton Chekhov. E o nome desse conto é A Aposta. Esse conto vai nos convidar de fato para uma vida de estudos, uma vida intelectual, muitas vezes uma vida solitária, em muitas ocasiões, obviamente, uma vida solitária. Mas há uma beleza gigantesca por trás de quem busca uma vida de estudos, de quem busca uma vida intelectual. Porque é muito básico para nós entendermos que ao longo da nossa vida nós vamos aprendendo coisas, verdades, vamos tendo conhecimento de objetos. Por exemplo, em dado momento da minha vida eu não conhecia isso aqui, conheço, sei que isso é uma xícara. Em dado momento eu não conhecia que aqui era um crucifixo, Cristo crucificado, a imagem do Cristo crucificado, conheço. Então nós, ao longo da nossa vida, nós vamos conhecendo coisas, conhecendo objetos, nós vamos tendo conhecimento sobre vários aspectos, sobre a realidade de modo geral. E a literatura, ela tem um poder muito grande de nos incentivar a cultivar o nosso intelecto, a educar o nosso intelecto em alguns aspectos. E esse conto, essa aposta do Anton Chekhov, é um convite extremamente especial para você que é chamado a uma vida intelectual, a uma vida de conhecimento, a uma vida de contemplação do que é bom, belo e verdadeiro. Sem mais delongas, a aposta ela acontece na casa de um banqueiro. O banqueiro vai dar-lhe uma festa, muitos convidados da mais alta sociedade daquele período. E eles estão discutindo dois pontos ali: prisão perpétua e pena de morte.
Então, o banqueiro vai falar que a pena de morte, ela é mais humana do que a prisão perpétua, porque a pena de morte, para todos os efeitos, ali acaba com a vida de imediato, ou seja, a pessoa não vai estar sofrendo por um tempo prolongado. Em contrapartida, a pena de morte ali a pessoa vai estar sofrendo o resto da vida até seu último dia. No entanto, conversa vai, conversa vem, essas discussões. Essa pergunta é feita para um jovem, estudante de direito. E esse jovem, ele diz que ele discorda do banqueiro, que o jovem fala mais ou menos nestes termos, em que os dois, ali pena de morte e prisão perpétua, os dois são igualmente imorais porque acabam com a vida humana, vão destruindo ali com a vida humana. Porém, né, é mais aceitável a pena de morte. Aliás, a prisão perpétua, perdão. Porque enquanto a pena de morte ceifa a vida de uma forma imediata, a prisão perpétua ainda permite que a pessoa viva um determinado tempo ali. Então o jovem fala que antes viver, nem que seja por um tempo, mesmo que encarcerado, do que não viver de forma nenhuma, do que sua vida ali ser retirada, a sua vida ser tirada de uma forma ali imediata. Só que o banqueiro, extremamente ali, em outras palavras, o banqueiro ali querendo, trazendo nosso linguajar popular, querendo se aparecer, né, para os colegas, ele diz que o jovem está errado. E ainda ele vai confrontar com o jovem ali, né, extremamente soberbo também, o banqueiro, tá? E ele vai falar que o jovem ali meio que não sabe o que está falando. O banqueiro vai e retruca as palavras do jovem, dizendo que o jovem basicamente não sabe o que está falando. Então, o banqueiro diz: eu aposto que você não passa 5 anos encarcerado. O banqueiro faz essa aposta com o jovem. E o jovem: eu aposto que eu passo não só 5 anos, mas 15 anos encarcerador. Então, essa aposta, ela é feita. O banqueiro é extremamente arrogante, é soberbo, age de uma forma impensada, mas diante ali perante os seus convidados, ele faz essa aposta. Ele aposta 2 milhões. O banqueiro aposta 2 milhões da sua fortuna, o jovem 15 anos de sua vida. E todos os trâmites ali foi feito para que a aposta fosse ali de fato consumada. E então o jovem teria direito a algumas regalias, entre aspas, se é que uma pessoa que está encarcerada tem regalias. Mas a aposta girou nesses termos em que o jovem teria direito a livros, tinha direito ao vinho, ao cigarro. E assim foi feito.
Tudo que o jovem quisesse ler, ele tinha direito, e o banqueiro, sem medir esforços, ia providenciar para o jovem. O jovem foi para o cárcere. Então, ali no primeiro ano em que o jovem ficou encarcerado, ele ficou extremamente entediado. Extremamente, ele não queria vinho, porque o vinho podia incitar a fazer coisas que aparentemente ele não queria, ou seja, podia incitar ele a exatamente sair. Que uma das coisas que o banqueiro falou para o jovem é que a prisão voluntária, ela é muito difícil, porque a qualquer momento ele poderia abrir a porta e sair. Então essa prisão era muito mais difícil. No entanto, como eu disse, no primeiro ano, o jovem ficou extremamente entediado, não queria o vinho, não queria o cigarro. Então, é, no segundo ano, ele deixou ali, ele foi ali sendo conduzido ali por uma espécie de tranquilidade, o que o levou a tocar um pouco de piano. é, mas ele, quando foi no quinto ano, aí ele começou a consumir o vinho. Então ele foi ali percebendo que o cárcere, naqueles moldes ali no qual ele estava, não era tão prejudicial. Isso aqui são minhas palavras, não era tão prejudicial. Tá? Uma interpretação minha por conta do contexto. E vocês vão entender o porquê. Então, esse jovem, a partir do quinto ano, ele começou a ler. Ele pedia vários livros. Então, do quinto, mais ou menos, ali até o 11º ano de cárcere, foi mais ou menos 5, 6 anos ali, nesse período, do quinto ao 11º ano, o jovem, ele leu cerca de 600 volumes. 600 volumes. Leu, procurou ler de tudo, filosofia, ciência, todas as áreas possíveis, línguas estrangeiras. Então, em dado momento, ele mandou uma carta para o banqueiro em várias línguas. E ele pediu que o banqueiro levasse essas cartas em línguas diferentes para especialistas em cada língua, em cada idioma. E pediu que o banqueiro, né, falasse o seguinte: se tudo que o jovem escreveu estivesse correto em cada língua, quando o banqueiro retornasse, desse 2 disparos no jardim, indicando que tudo que o jovem escreveu estava correto. E assim foi feito. Quando o banqueiro chegou, deu 2 tiros no jardim, relatando que tudo que o jovem estudou, tudo que o jovem escreveu nas várias línguas diferentes estava tudo muito correto. Então, a partir daí, houve uma interiorização do jovem estudando, né, apenas 4 livros, sendo que o banqueiro ficou extremamente impressionado com o jovem extremamente erudito, lendo cerca de 600 volumes em mais ou menos 5 anos. 6 anos, perdão. 5, 6 anos. Faltando mais ou menos 4 anos para encerrar, para terminar ali a aposta, o jovem leu apenas
4 livros, os 4 evangelhos. E o banqueiro ficou ali impressionado ao ponto dele falar, do banqueiro falar: como pode isso, um jovem tão erudito, ler tantas obras dentro de poucos anos e dentro, aparentemente, de vários anos, de muitos anos, ou seja, dentro de 4 anos, ler apenas 4 volumes, 4 livros de fácil compreensão, que seriam os evangelhos. No entanto, tudo que o jovem leu serviu para que ele pudesse compreender que a nossa vida, ela transcende o mundo material. Aquilo que a nossa inteligência aprende, aquilo que é superior à nossa vida terrena, é mais importante. Porque o conhecimento é importante. A vida espiritual é importante, é essencial para o ser humano. Então o jovem, ele percebeu tudo isso ao ler todos esses volumes e ainda os evangelhos. Durante esses 600 volumes, o jovem leu de tudo, de tudo, de tudo, religiões, filosofia, história, estudou as religiões. E ele percebeu que sem uma vida de estudo, ou melhor, com uma vida de estudo, a natureza humana, ela consegue se achar, ela consegue se encontrar no que é bom, belo e verdadeiro. E eu vou ler para vocês, e isso aqui eu deixo a vocês para lerem, para estudarem, para pesquisarem sobre a aposta do Anton Chekhov, essa beleza desse chamado a uma vida de estudos, ao chamado de uma vida intelectual, a essa saída desse meio, né, tão disperso no qual nós nos encontramos hoje, em que nós estamos nós estamos de fato aprisionados nas telas de TVs, de computadores, de celulares, que muitas vezes nós estamos tão distante do verdadeiro conhecimento, da verdadeira essência da alma humana, que é a educação, que é o conhecimento, que é a contemplação da verdade. E eu vou ler para vocês aqui toda a carta em que o jovem deixou para o banqueiro. Só um detalhe: poucas horas ali antes do fim da aposta, e o jovem estava prestes a ganhar, o banqueiro já estava completamente endividado, a ponto de único dinheiro que o banqueiro tinha era exatamente os 2 milhões que ele teria que pagar ao jovem caso o jovem ganhasse essa aposta. Então, o banqueiro vivia numa situação extremamente difícil financeiramente. E o banqueiro, se vendo em maus lençóis, chegou ao ponto de querer matar o jovem. Mas o banqueiro ainda fala: se eu matar esse jovem, certamente vão atribuir a morte dele à minha pessoa, seria o causador da morte. Então isso é preocupante. O banqueiro se preocupou com isso. Mas o banqueiro, ele foi lá, abriu o pavilhão onde o jovem estava. Repito, faltando poucas horas para o jovem
ganhará a aposta. O banqueiro conseguiu adentrar lá no pavilhão e viu aquele jovem extremamente raquítico, desfigurado, debruçado sobre uma mesa, rosto fino, barba grande. E o banqueiro falou mais ou menos assim: se eu matar esse jovem aqui, se eu jogar ele na cama, matar ele asfixiado de tão fraco que ele está, nem o maior exame minucioso, por mais minucioso que seja, vai detectar que este homem foi assassinado, que ele foi asfixiado, mas que ele morreu ali de tão fraco que ele estava. E antes de cometer, né, o assassinato, o banqueiro viu uma carta que estava ali ao lado. Justamente uma carta que o jovem deixou para o banqueiro. E esta carta eu vou ler para vocês porque trata-se de algo magnífico. É magnífico. E a carta é o seguinte: amanhã, carta que o jovem deixou exclusivamente para o banqueiro. Amanhã ao meio-dia em ponto, recuperarei a minha liberdade e o direito de conviver com as outras pessoas. Portanto, o intelectual, uma pessoa que vive uma vida de estudos, um filósofo, não é um isolado, ele necessita de um tempo ali sozinho para estudar, para extrair o máximo possível dos livros, assim como eu faço. Aqui é o meu cantinho de estudos, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o meu cenário de gravações, de estudos. Então, sempre que eu busco estudar, eu busco me interiorizar para que eu consiga extrair o máximo possível das obras, certo? Mas vamos para cá. Então, o jovem diz: amanhã ao meio-dia em ponto, recuperarei minha liberdade e o direito de conviver com as outras pessoas. Antes de deixar este quarto e rever o sol, julgo contudo necessário dirigir-vos algumas palavras, com a minha consciência limpa e perante Deus que me vê. Afirmo meu desprezo pela liberdade, a vida, a saúde e tudo quanto nos vossos livros se chama bens do mundo. Ou seja, o jovem, depois de tudo que ele leu, ele entendeu que os bens do mundo torna-se desprezível quando nós temos a compreensão do eterno, do imutável. E ele continua: durante 15 anos estudei atentamente a vida terrena. Verdade é que eu não via nem a terra nem os homens, mas através dos vossos livros bebia aromático vinho, entoava cânticos, perseguia nas florestas veados e javalis, amava mulheres e beldades vaporosas como nuvens, criadas pela magia do gênio dos vossos poetas. Visitavam-me de noite e murmuravam-me contos maravilhosos que me embriagavam os sentidos. Nos vossos livros eu escalava os cumes do Elbrás e do Monte Branco, donde avistava de manhã o sol a nascer e, à tarde, a inundar o céu, o oceano e as cristas das montanhas com seu ouro carmesim. Via dali, por cima de mim, brilharem relâmpagos rasgando as nuvens. Contemplava florestas verdes, campos, rios, lagos, cidades. Ouvia o cântico das sereias e o toque das flautas pastoris. E sentia as asas dos belos demônios que voavam na minha direção para me falarem de Deus. Graças aos vossos livros,
Despenhava-me em abismo sem fundo, obrava milagres, incendiava cidades, pregava novas religiões, conquistava reinos inteiros. Os vossos livros deram-me a sabedoria. Olha a importância de buscar de fato uma vida de estudos, bons livros. Os vossos livros deram-me a sabedoria. Tudo quanto o infatigável pensamento humano criou durante séculos achava-me comprimido numa pequena bola dentro do meu cérebro. Sou mais inteligente que todos vós, bem o sei. E quando ele fala que sou mais inteligente que todos vós, bem o sei, é com humildade que o autor da obra relata isso. Porque, de fato, o jovem tornou-se sábio. E desprezo, por que ele tornou-se sábio? Porque ele despreza os bens materiais, aquilo que é temporal. E ele continua: e desprezo os vossos livros, desprezo todos os bens e a sabedoria deste mundo. Tudo é fútil, efêmero, quimérico e enganoso, como uma miragem. Embora sejais orgulhosos, sábios e belos, a morte há de apagar-vos da face da terra, como os ratos dos campos, e a vossa descendência, a vossa história. A imortalidade dos vossos gênios desaparecerão, gelados ou consumidos pelo fogo, juntamente com o globo terrestre. Sois insensatos e seguis o caminho errado. Tomais a mentira pela verdade e a fealdade pela beleza. Espantar-vos-eis, se visseis de súbito as maceeiras e as laranjeiras produzis rãs e lagartos em lugar de frutos, e se as rosas começassem a exalar cheiro a suor de cavalo. Pois igual espanto eu sinto ao verificar que trocais o céu pela terra. Não quero compreender-vos, para vos demonstrar o meu desprezo por tudo aquilo que constitui a razão da vossa vida. Recuso os 2 milhões, com os quais sonhei em tempos como se fossem o paraíso. Ou seja, os 2 milhões, ele sonhou tanto, tendo como um paraíso, tendo como um bem superior. Ele tinha isso quando ele imaginava que ia ganhar a aposta e ganhar os 2 milhões. Mas ele diz que ele sonhou tanto, mas que em tempos como se fossem, mas como ele vai dizer, para vos demonstrar o meu desprezo por tudo aquilo que constitui a razão da vossa vida, recuso os 2 milhões com os quais sonhei em tempos como se fossem o paraíso, mas que agora desdenho. É efêmero, é fútil os 2 milhões perante aquilo que ele adquiriu, a sabedoria. Nada é mais importante do que a sabedoria. Nada. Para privar o direito à sua posse, sairei daqui a 5 horas antes do prazo estipulado, violando assim o contrato. Então esta foi a carta que o jovem deixou para o banqueiro, abrindo mão dos 2 milhões, porque a sabedoria, 2 milhões, 5, 10, 20 milhões não paga a sabedoria adquirida. Porque a sabedoria é justamente a contemplação daquilo que transcende o cosmos. E para terminar, o banqueiro vai dizer, terminada a leitura, o autor vai falar,
Terminada a leitura, o banqueiro repôs a folha em cima da mesa, beijou a cabeça daquele estranho homem, desatou a chorar e saiu do pavilhão. Nunca em qualquer outra ocasião, nem mesmo após as suas maiores perdas na bolsa, ele experimentara tamanho desprezo por si próprio como agora. De volta a casa, atirou-se para cima da cama, mas durante largo tempo, a excitação e as lágrimas não lhe permitiram adormecer. O banqueiro ficou extremamente ali envergonhado de si mesmo, porque ele pretendendo matar o jovem, toda a sua soberba, toda a sua presunção, ali tudo caiu por terra com aquela carta, com a carta daquele jovem que descobriu o verdadeiro valor de uma vida de estudos, de uma vida sábia, de uma vida intelectual. Então, meus queridos, nós que somos chamados a uma vida de estudo, somos chamados a uma vida intelectual, nós de fato precisamos compreender todo esse valor, toda essa beleza, todo esse sacrifício. De muitas vezes nós buscar a virtude da coragem, mesmo diante da dor, mesmo diante de várias situações que nos deixam ali cabisbaixo, mas que nós tenhamos a virtude da coragem e diante de tais situações que nós busquemos estudar mais. Então nós precisamos desenvolver na nossa alma as virtudes, porque um, um intelectual, uma pessoa que busca uma vida de estudos precisa, né, ser, dentre outras virtudes, ter a virtude ali também, a virtude da ordem, tá bom? Então, meus queridos, mais uma vez, muito obrigado a você que faz parte desse canal. Você, repito, que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E não se esqueçam, tá, pessoal, de compartilhar este vídeo para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.